Boa noite a todos. Solicito, senhor secretário, que faça o chamado dos senhores vereadores. Vereador presidente Pedro Loureiro. Presente. Vereador Antônio Severino, presente. Vereador Benito Laporte. Vereador Carlos Magno Rodrigues. Presente. Vereador Divino Pereira. Presente. Vereador Gildo Dutra. Vereador João Paulo, justificada a ausência por motivo de saúde. Vereador José Boaventura. Vereador José Ricardo Sírio. Presente. Vereador Pedro Américo de Almeida. Vereador Sandro José. Vereador Tassiano Del Franco. Presente. Vereador Washington Fernando Bandeira. Presente. Acordo, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a 14ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 29ª legislatura da Câmara Municipal de Conselho Lafaiete. E sob a proteção de Deus, em nome do povo lafaietense, iniciamos nossos trabalhos. Ata da 13ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 29ª legislatura, realizada dia 22 de março de 2016, nessa cidade de Conselho Lafaiete, Estado de Minas Gerais, sob a presidência do vereador Pedro Antônio Mendes Loureiro, às 19h30 na sala de sessões, com a presença de 3 vereadores. Foi declarada aberta a sessão. Expediente, convite da AMALPA, ofício do vereador Sandro José, requerendo seu afastamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, por ter se filiado ao PSDB, em substituição ao vereador Sandro José dos Santos. O senhor presidente nomeou seu suplente, vereador Benito Laporte. Ofício do Executivo Municipal em resposta aos requerimentos 26, 30, 33, 36, 42 e 44 de 2016. Ofício da 6ª Promotoria de Justiça de Conselheiro Lafaiete. Ofício do vereador João Paulo Fernandes Rezende, formando sua desfiliação do Partido Socialista Brasileiro. Ofício número 157 da Procuradoria Municipal, indicações de 86 e 87, 92, 95, 96, 97, 101 e 102. Votos de pesar pelo falecimento de Sebastião de Oliveira Bruno. Moção número 4, 2016, requerimentos 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 2016. Comunicado número 7, informando os membros da Comissão de Legislação e Justiça que os projetos de lei 7, 8, 9, 10 e 11 de 2016 já se encontram à disposição da comissão para parecer e que o prazo para o mesmo é de 15 dias. Palavra franca, dela fizeram uso os vereadores Benito Laporte, Sandro José, Carlos Magno, João Paulo, José Boaventura, José Ricardo Sírio, Gildo Dutra, Pedro Loureiro, Antônio Severino e Tassiano Franco. Aprovados os requerimentos 49, 50, 51, 59, 60, 62, 64 e 66 de 2016. Aprovado os projetos de lei 89 e 90 de 2015. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 29 de março, no horário regimental. Para constar, foi lavada a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora e demais vereadores presentes. Em discussão a ata. Não havendo que discutir, aprovada a ata. Segue-se as assinaturas. Passaremos ao expediente. Ofício do Executivo Municipal em resposta aos requerimentos 35, 37, 38 de 2016. Indicações. Indicação 083-2016, necessidade de capina na rua Professor Manuel Lino, no bairro Museu. Vereador Washington Fernando Bandeira. Indicação 098-2016, necessidade urgente de tapar buraco na rua Coronel Albino, em toda sua extensão, pois a quantidade de buracos está colocando em risco, principalmente os motociclistas que ali passam. Vereador Sandro José dos Santos.
Indicação 099/2016. Necessidade de limpeza e capina no bairro Santa Rosa, inclusive nos lotes vagos próximos à zoonose. Vereador Tassiano Delfranco Martins. Indicação número 100/2016. Necessidade de tapar buraco, colocar placa de proibido estacionar de um lado da rua José Teixeira Dutra, centro, tendo em vista que a mesma se encontra com um enorme buraco em frente ao número 25 e é muito estreita para circular veículos. Vereador Tassiano Delfranco Martins. Indicação 105/2016. Necessidade urgente de um redutor de velocidade na rua Duque de Caxias, um pouco antes do número 258. A rua é muito movimentada e ali residem pessoas idosas e com deficiência de locomoção, que precisam de mais segurança ao retirarem seus veículos das garagens. Vereador Pedro Antônio Mendes Loureiro. Indicação 110/2016. Necessidade de refazer a rede pluvial que liga as ruas Raimundo Andrade Dornelas e José Crispim Vieira, no bairro JK. Vereador Sandro José dos Santos. Indicação 109/2016. Necessidade de fazer melhorias na escadaria em frente à Escola Municipal José Castelões Menezes, na rua Raimundo Andrade Dornelas, no bairro JK. Vereador Sandro José dos Santos. Requerimento número 78/2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador infracinado nos termos do artigo 196, inciso 10, do regimento interno, requer ouvir a casa, na forma regimental que Vossa Excelência encaminhe expediente ao prefeito municipal, solicitando do mesmo informações sobre a distribuição de fraldas geriátricas para as pessoas comprovadamente necessitadas. Quantas fraldas geriátricas foram compradas, quantas foram distribuídas no ano de 2015 e qual o custo? Quantas fraldas geriátricas foram compradas e distribuídas no ano de 2016 e qual o custo? Qual a verba disponibilizada para a compra dessas fraldas nos 2 anos indicados? Se houve ou há algum problema na compra e distribuição, especificá-lo assim como o que está sendo feito para resolver. Vereador Pedro Antônio Mendes Loureiro. Requerimento número 79/2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador infracinado nos termos do artigo 196, inciso 1º do regimento interno, requer que seja ouvida a casa na forma regimental que Vossa Excelência encaminhe expediente ao prefeito municipal conforme ofício 322/2015 em anexo da assessoria de governo em 21 de agosto de 2015, pedindo o seguinte esclarecimento. Qual a conclusão do corpo jurídico do município em relação ao requerimento 136 de 2015? Vereador Carlos Magno. Projeto de Lei 12 de 2016, de autoria do vereador Sandro José dos Santos, da denominação à praça, localizada na confluência da rua Isabel Rodrigues Pereira e Alameda das Tulipas, Alamedas dos Jequitibás e Alameda dos Pinheiros, de Praça das Palmeiras, Granja das Hortênsias. Projeto de Lei 177/2015, todos os vereadores, autoriza o município de Conselheiro Lafaiete a conceder certidão de números para fins de ligação de luz e água e da outras providências. Projeto de Lei 092/2015 concede novo prazo para a conclusão da construção e instalação da empresa Cerâmica e Material de Construção Lafaiete Limitada e da outras providências. Projeto de Lei 3/2016, de autoria do vereador José Ricardo Sírio, dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura em depósito de pneus, ferros velhos, depósitos credenciados pelo DETRAN e atividades afins e da outras providências. Todos eles? Mas eu passei batido. Passei batido deles tudo. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça ao projeto de Lei 03/2016.
Relatório, projeto de lei 03/2016 dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura em depósitos de pneus ferros velhos, depósitos credenciados pelo DETRAN e atividades afins e da outras providências de autoria do vereador José Ricardo Sírio. Fundamentação. Visa-se o presente projeto obrigar depósitos de pneus ferros velhos e atividades similares a instalarem uma cobertura para abrigar os veículos e pneus que possam acumular água de chuva. A medida visa combater o mosquito da Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus, chikungunya. O projeto pede a instalação de cobertura com material rígido para que não acumule água. A matéria, ora tratada, não se encontra no rol taxativo do artigo 13 da Lei Orgânica do Município, no que tange a competência e iniciativa. A iniciativa honorífica do nobre vereador, observa-se que parte do que se pretende com a propositura, ora em análise, já se encontra contemplado na legislação vigente da Lei Municipal 4.238, que proíbe a estocagem de pneus a céu aberto no município de Conselheiro Lafayette, razão pela qual essa comissão entende que a mesma deverá ser revogada pelo presente projeto de lei, tendo em vista que este é mais abrangente do que a lei mencionada. Conclusão, feitas considerações nos termos do artigo 117, parágrafo 2º, inciso 1º, da linha A do regimento interno dessa Casa, conclui-se pela inexistência de óbice para tramitação, devendo o mesmo ser apreciado, discutido e votado pela Câmara em plenário. Vereador Carlos Magno e João Paulo Fernandes Rezende. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça ao projeto de lei 077/2015, que autoriza o município de Conselheiro Lafayette a conceder certidão de número para fins de ligação de água e luz e da outras providências. Pela análise da proposição, verifica o projeto de lei e autoriza o município a conceder certidão de número para fins de ligação de água e luz e da outras providências. Na justificativa, os autores alegam a presente tem o objetivo de regularizar as situações de muitos moradores que não conseguem, perante o município, a emissão de certidão de número pelo fato de estar o imóvel localizado em loteamentos irregulares, clandestinos ou em área de preservação permanente com ocupação antrópica. A proposta em questão, em relação à competência, está devidamente amparada pela lei orgânica. Quanto à questão relativa à iniciativa, essa também não apresenta vícios. Cumpre-se mencionar que a proposta em questão não apresenta qualquer vício de legalidade, juridicidade ou redação, razão pela qual a proposição de lei em apreço não encontra óbice para sua regular tramitação. Vereador João Paulo e Carlos Magno. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça ao projeto de lei 098/2015, que concede novo prazo para a conclusão e construção e instalação da empresa Cerâmica Materiais de Construção Limitada, microempresa e da outros municípios e da outras providências. Visa o presente projeto conceder novo prazo à empresa para a conclusão de construção e instalação de sua sede própria. É preciso notar que o presente projeto, quanto à sua iniciativa, é de competência privativa do chefe de executivo. Em relação à iniciativa, a matéria é de iniciativa privativa do chefe do executivo, onde cabe ao prefeito a administração dos bens municipais. O município tem competência para legislar sobre assuntos de interesse local, ou seja, legislar sobre assuntos que digam respeito aos interesses mais próximos dos cidadãos. Para fins de correção, o artigo 1º do projeto de lei deverá receber emenda de técnica legislativa. Nos limites do juízo de admissibilidade que toca a esta comissão emitir, cumpre mencionar que a proposta em questão não encontra óbices constitucionais, legais ou jurídicos. Para tanto, não havendo conclui-se pela inexistência de óbice para a tramitação regimental do referido projeto de lei, devendo o mesmo ser apreciado, discutido e votado pela Câmara em plenário. Vereador Carlos Magno e João Paulo.
Projeto de Lei 06/2016. Altera a redação dos artigos 2º e 3º da Lei 4.704, de 29 de junho de 2005, que autoriza a doação à associação ao sem-teto de Conselheiro Lafada, Asticol, de área de terreno pertencente ao município, revogando a Lei 4.571, de 2004, da outras providências. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça ao projeto de lei 06/2016. A propositura passou pela análise da Procuradoria do Legislativo, as folhas 8 e 9, que concluiu pela legalidade e constitucionalidade. A lei atualiza a legislação municipal aos novos padrões da Caixa Econômica Federal em relação à construção de casas populares, bem como concede novo prazo à Associação do Sem-Teto para que dê início às obras de construção dos imóveis. É de iniciativa privativa do chefe do Executivo, onde cabe o prefeito a administração dos bens municipais. E cabe ao município como competência para legislar sobre os assuntos de interesse local. Nos limites do juízo de admissibilidade que toca a esta comissão emitir, cumpre-se mencionar que a proposta em questão não encontra óbices constitucionais, legais ou jurídicos para sua regular tramitação, sendo conveniente e oportuna. Concluindo-se pela inexistência de óbice para a tramitação regimental do referido projeto, tendo o mesmo ser apreciado, discutido e votado pela Câmara em plenário. Vereador Carlos Mário, João Paulo Fernandes Rezende. Comunicado 08/2016, comunicando aos membros das Comissões de Serviço Público, Administração Municipal, Política Urbana e Rural, vereadores Pedro Américo de Almeida, José Ricardo Cido e Gildo Dutra Pinto, que os projetos abaixo relacionados já se encontram à disposição da comissão para parecer e que o prazo regimental do mesmo é de 15 dias, conforme dispõe o parágrafo 3º do artigo 106 do Regimento Interno. Comunicamos também que os projetos relacionados já foram previamente analisados pela Procuradoria do Legislativo e pela Comissão de Legislação e Justiça. Projeto de Lei 077/2015, de autoria de todos os vereadores. Projeto de Lei 098/2015, de autoria do Executivo. Projeto de Lei 3/2016, de autoria do vereador José Ricardo Círio. Projeto de Lei 06/2016, de autoria do Executivo. Informo aos vereadores que o prazo para apresentação de emendas ao projeto de lei do SIM se encerra na segunda-feira, dia 4 de abril. Tem mais estudo aqui para ler? Aqui, ó. Vou gravar esse aqui também. Aqui não pode votar, não. Mais algum aqui? Esse aqui também não pode votar, não. Aproveitando aqui o intervalo do secretário, na próxima quinta-feira, dia 31, das 13h30 às 15 horas, a Câmara Municipal estará recebendo os alunos da Escola Infantil Cídio do Pica-Pau Amarelo para uma visita institucional. Passaremos agora a ordem do dia, né? Requerimento 052 de 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, o vereador infracinado vem respeitosamente perante a Vossa Excelência, com fundamento no artigo 196, inciso 10 do Regimento Interno, e após ouvida esta Casa Legislativa, requerer que seja encaminhado expediente à Prefeitura Municipal para que informe nome, função e a que secretaria pertence os funcionários do município que estão prestando serviço a outros órgãos. Informe também o tempo que cada funcionário está cedido. Observação: anexar documentos que comprovem o alegado. Vereador Sandro José dos Santos.
Em primeira e única discussão e votação, o requerimento 052/2016. Em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Santos José. Senhor presidente, é fato que todos nós sabemos que o Executivo Municipal tem alguns convênios de cessão de funcionários para alguns órgãos, para algumas instituições. O que a gente quer saber, nesse caso, é como é que está sendo aplicado essa cessão de funcionários, visto que a gente tem passado por uma crise financeira razoável, e saber se esse tipo de cessão não está trazendo nenhum tipo de prejuízo para os serviços públicos. Porque algumas vezes a gente tem sentido a necessidade de algumas secretarias de terem mais funcionários trabalhando, e a alegação que se tem é que não tem receita para poder contratar novos funcionários. Então, é para que a gente faça um estudo de caso e, quem sabe, no futuro próximo, dependendo do tempo que for respondido, que a gente traga isso à tona e dê algumas sugestões para que isso seja corrigido. Continua em discussão. Não havendo o que discutir, em votação, os vereadores que concordam com o requerimento 052/2016 permaneçam como estão. Aprovado, o requerimento 052/2016 segue para as providências cabíveis. Requerimento 053/2016, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador infraencinado vem respeitosamente perante a vossa excelência com fundamento no regimento interno, ouvida esta Casa Legislativa, requerer que seja encaminhado expediente à Prefeitura Municipal para que informe como será a fiscalização do rotativo no município, quantos funcionários serão disponibilizados e qual a formação dada aos mesmos. Eles poderão aplicar a penalidade prevista na lei? Sala de Sandro José dos Santos. Em primeira e única discussão e votação, o requerimento Senhor 053/2016. Pois Uma não. ordem. Eu solicito vista desse requerimento em razão da presença do diretor nessa casa, nesse momento. Vereador Antônio Severino, se Vossa Excelência me permite a ordem. Os senhores têm vista, senhor presidente? Pois não. Pode falar pela ordem. Eu só pedi pela ordem e ia pedir até o vereador Antônio Severino, que talvez até a retirada, nem vista, mesmo porque nós vamos ter as autoridades para responder tudo hoje. O vereador antecipou. Senhor presidente, pela ordem, solicitei vista do Pois então, requerimento. nós vamos passar para o próximo agora. O secretário vai Obrigado. falar. Só pela ordem, senhor presidente, o vereador antecipou, eu ia pedir a retirada do requerimento, talvez não fosse pedir, se fosse necessária a vista, não, mas tudo bem. Requerimento 065/2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador infraencinado na forma regimental requer que seja encaminhado expediente ao secretário municipal de saúde, solicitando ao mesmo que informe a relação dos postos de saúde da família, PSF, que já sanaram as irregularidades verificadas em fiscalizações realizadas em janeiro de 2014, documentadas em relatórios de inspeção pela Vigilância Sanitária. Ainda seja informado quais PSFs já possuem alvará sanitário e que seja encaminhada cópia dos mesmos. Vereador Pedro Américo de Almeida. Em primeira e única discussão e votação, o requerimento 065/2016. Em discussão. Com a palavra, o vereador Pedro Américo. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, por presente, uma boa noite. Esse requerimento foi feito devido, em janeiro de 2014, foi feita uma inspeção pela Vigilância Sanitária, aí nós estamos cobrando o retorno, ver a situação dos postos de saúde do nosso município. Aí eu conto com o apoio de todos os vereadores. Muito obrigado. Continua em discussão. Eu queria a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Santos José. Me preocupa muito esse tipo de requerimento, Pedro Américo, porque semana passada nós aprovamos com o requerimento do senhor que pedia esse alvará de funcionamento, que pedia algumas informações, talvez, dependendo do que nós recebermos aqui, muitos postos não vão poder nem funcionar. Aí assim, o senhor está entendendo a minha preocupação? Eu acho que é prudente, que é pertinente, que é necessário.
Mas dependendo da resposta que tiver, nós vamos ter sérios problemas. Permite a palavra? Fique à vontade. Porque o nosso questionamento é o seguinte: aquele que não tiver adequado, que o município procura adequar o posto, que claro que o posto tem que funcionar, né? Eu entendi a sua colocação, não estou te fazendo uma má resposta, não. Não, Às definitivamente. vezes você entende mal, é porque a gente vê que muitos os postos não têm condição de funcionar, e inclusive a própria vigilância sanitária do município fez. A gente quer saber se foi feito, né? O que melhorou, qual que melhorou, o que não melhorou, tem que ser melhorado, né? Não é o caso de fechar o posto. O que tiver mal tem que ficar bom, né? Muito obrigado. Só para concluir, vereador, nós pegamos um caso do posto de saúde de São Dimas, e que é pertinente, essa que eu estou falando com o senhor, mas corre esse risco sim. O posto de saúde de São Dimas, antes de mudar para perto dos parados do trabalho, a sala onde se fazia o preventivo, o reboco do teto estava caindo. Agora, você imagina fazer um preventivo dentro de uma sala onde o reboco estava caindo. Então, é bom a gente ter esse tipo de informação para a gente também poder contribuir com alguma sugestão. Lá no São Dimas, nós conseguimos mudar o posto de lugar. Quem sabe, nesses outros locais, também não seja a solução. Continue a discussão. Não havendo que discutir, em votação. Os vereadores que concordam com o requerimento 065/2016 permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 065/2016, segue para as providências cabíveis. Requerimento 067/2016, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador empressinado na forma regimental ouvida da Casa, requer que Vossa Excelência encaminhe expediente ao senhor prefeito solicitando providência no sentido de recolocar em local adequado os postes que contêm placas municipais de sinalização que se encontram no meio do passeio. Essa prática impede cadeirantes, pessoas com deficiência de locomoção e carrinhos de criança a transitarem nos passeios, colocando em risco quando são obrigados a irem para a rua. Informa ainda que as placas de estacionamentos rotativos a serem implantadas estão piorando a situação dessas pessoas, conforme fotografia em anexo. Vereador Pedro Antônio Mendes Loureiro. Em discussão, o requerimento número 067/2016. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Pedro Loureiro. O objetivo desse requerimento é justamente verificar a acessibilidade, né, das pessoas, porque foi comprovado em diversos pontos da nossa cidade, principalmente com a implantação agora, em breve, né, do estacionamento rotativo, que foram colocadas umas placas atrapalhando as pessoas a passar e transitar, e principalmente os cadeirantes. Não vão ter condições de passar nesses locais que foram colocadas algumas placas novas. Então, o objetivo é justamente esse. Então, peço a colaboração dos meus colegas neste requerimento. Continua em discussão o requerimento 067/2016. Não havendo que discutir, em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 067/2016. Senhor presidente, pela ordem, Pois não. solicito que seja discutido e votado em bloco os dois requerimentos, os 76 e 77, vistas tratados do mesmo autor. Em votação, o pedido verbal do vereador Antônio Severino. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovados o pedido verbal do vereador Antônio Severino. Requerimento 076/2016, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador infracinado nos termos do regimento interno, requer que seja ouvida a Casa na forma regimental e que Vossa Excelência encaminhe expediente ao prefeito municipal solicitando informação sobre o Departamento de Transporte da Secretaria de Administração e da Gerência de Processos Judiciais do município de Conselheiro Lafayette, respondendo os seguintes questionamentos. Se entre os dias 16 e 17 de março de 2016 foi realizada a viagem a Belo Horizonte junto ao TJMG, segunda instância, na Rua Goiás, centro de Belo Horizonte, para transportar em veículo oficial público a estagiária de Direito da Procuradoria do município, Thalita Fernandes, atuando sob responsabilidade da advogada particular doutora Cristiane Maria Cancela Andrade, não integrante dos quadros do município.
enviar cópias dos relatórios de controle diário dos veículos que foram a Belo Horizonte entre os dias mencionados. Se a gerência de processos judiciais teve conhecimento, autorizou ou determinou que a estagiária mencionada fizesse serviço sob a responsabilidade da advogada particular, não integrante da Procuradoria no horário de estágio, ficando a mesma incumbida de tomar ciência do despacho judicial e protocolizar a petição do processo número 0171138-42, 2016, 813-0000, que tramita perante a 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais processo de mandado de segurança impetrado pelo senhor Ivar de Almeida Cerqueira, prefeito municipal, em face do presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette e o presidente da comissão processante, vereador José Ricardo Sírio. Requerimento 77/2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, o vereador infracinado nos termos do regimento interno, ouvida a Câmara, solicita que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal solicitando informações sobre todos os estagiários que estiverem cumprindo carga horária na Procuradoria do município entre janeiro de 2013 e março de 2016, respondendo os seguintes questionamentos. Os atuais estagiários de direito da Procuradoria-Geral do município estão estagiando na forma curricular e extracurricular? Os estagiários são remunerados ou não? Quais estagiários são remunerados e quais não são remunerados nominalmente? Qual o horário que esses estagiários prestam serviço para o município? Na Procuradoria, tanto os que estão hoje como os que já saíram, enviando cópia de todos os contratos de estágio que vigoraram atualmente como os vencidos. Enviar também todos os relatórios destes estagiários. A empresa já concluiu as obras conforme acordado? A empresa já concluiu as obras conforme acordado em contrato ou ainda existe serviço a executar e por qual motivo não foram executados, anexando cópia de todos os contratos com a referida empresa. Vereador José Ricardo Sírio. Em primeira e única discussão e votação, os requerimentos 076 e 077, 2016. Em discussão. Vai pedir para? Senhor presidente. Pois não. Não, eu só gostaria de saber do vereador Zezé, que aqui no requerimento 77, fala de uma empresa que eu não estou vendo aqui. Qual seria essa empresa? Não ficou claro para mim o texto. Enviar os relatórios desses estagiários. A empresa já concluiu as obras. Essas obras têm referência com os estagiários? Porque eu não entendi muito bem essa parte aqui. Eu entendi o primeiro requerimento, tudo bem. O segundo, mas até na hora que começou a palavra enviar os relatórios de empresa. Que com certeza é um erro de digitação, que é sobre as estagiárias, que eu quero saber do relatório das que estou estagiando. As estagiárias da Faculdade de Direito? Da faculdade... Que está exatamente, Faculdade de Direito. Mas... Aqui erro, nós podemos... eu acho que há um erro aí nessa empresa, já concluiu as obras conforme acordado. Acho que isso deve ser de outro requerimento. Isso, acabou pegando de outro requerimento na hora de copiar no computador. Então tá bom, correto. Com certeza. Só pegar a ordem, só questão de esclarecimento, foi verificar lá dentro como que foi redigido, porque de repente houve um problema ali na hora de corar no computador, pode ter saído alguma coisa. Com certeza, que isso aqui não tem nada a ver com requerimento mesmo. Na hora de mandar, essa informação sobre a estagiária e a ida desse carro, se isso aconteceu, em Belo Horizonte, atendendo escritório particular. A gente tem algumas informações, a gente já tem aqui bastante documentos para a gente apresentar para essa casa. Vamos ver se a prefeitura vai responder conforme tem que responder, aí a gente vai dar continuidade nos nossos trabalhos. Corretamente? Então, peço aí o apoio dos nossos companheiros, aprovação desses requerimentos, pela denúncia que a gente tem, para a gente dar continuidade. Então, acho que não é o momento de eu ainda fazer comentários, a gente já tem um pouco, e ver se a prefeitura vai responder corretamente, e conforme vocês sabem, vou repetir aqui, não tem respondido os requerimentos conforme perguntado. A gente tem aí a prova na casa para apresentar aí para vocês e para o público. Espero que aqueles respondam de acordo com o que está sendo perguntado.
Aqui é só consertar, viu, a secretaria, essa parte aqui, para que não chegue lá dessa forma. Para eles não dar, nós vamos consertar e vai ser encaminhado corretamente. Tá certo? Ok. Então, muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Pastor Boaventura. Senhor presidente, senhores vereadores, distinto público, imprensa, funcionários desta casa, quero, nessa hora, cumprimentar a Vossa Excelência, vereador Zé do Salão, pela preocupação que tem tido a respeito dessa situação que envolve o nome de Sua Excelência, presidente dessa casa, e também do presidente da comissão. Eu acho que a comissão deveria pedir rapidamente, porque eu fico pensando que há possibilidade deles estarem fazendo algo no sentido de que não venha corretamente para essa casa a informação que se pede, não é? Que aqui está falando, para que envie essa casa, não é? Essa situação da estagiária. O carro, eles poderão manipular lá favorável, tá vendo? A parte diária. Então, essa parte diária tinha que chegar aqui amanhã. Eu não sei se a competência de Vossa Excelência, senhor presidente, no sentido de pedir isso para amanhã, alguém ir lá buscar, porque eles vão fazer algo no sentido de fazer que tudo foi feito certinho. Então, isso teria uma urgência, precisava-se de uma urgência para trazer isso para que nós pudéssemos, então, depois, se vai haver, né, também a comissão processante para essa situação, ou a CPI, que se faça com embasamento legal, porque senão eles vão adulterar isso aí, mandar para essa casa, uma parte diária que não é verdade. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão com a palavra o vereador Zezé do Salão. Obrigado pelas palavras, pastor Boaventura, e a preocupação do pastor é importante. A gente tem algumas coisas que, dependendo que eles não informar, a gente vai confrontar ali, né? Que às vezes deixa de informar uma coisa que a gente já tem. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas a preocupação do pastor é importante, porque vocês sabem que eu sou um dos que mais reclama nessa casa de requerimento não respondido corretamente e nem respondido, né? E nem respondido. Aí eu vou repetir aqui, né? O decreto 201 fala, né? Está lá. Já poderia até o prefeito nem estar mais como prefeito, atuando como prefeito, não poder mais, por não respeitar os questionamentos dos requerimentos. Permite uma parte, excelência? Permito, corretamente. Simplesmente para dizer o seguinte, olha, essa parte diária tem que estar lá na garagem. Com certeza, ela tem que estar prontinha. Então, para que não haja tempo de, né, fazer manobras, né, que eu esteja duvidando de quem de direito que vai informar, mas pode haver manobra. Não, vamos acabar com essa aí, vamos pegar outra folha e fazer. A gente já trabalhou e sabe como é que, né, funciona lá dentro. Então, isso deveria ser da maior urgência possível. Fique aí. Se realmente vai abrir comissão processante ou CPI, né, nós vamos ter a matéria realmente tal qual foi esse dia. Do jeito que está se pedindo, isso pode prorrogar, vai vir essa informação daqui umas 2 semanas, e aí? Muito obrigado. Como eu continuo com a palavra, só para explicar ao vereador, o vereador está correto com essa preocupação, senhor presidente, e aqui eu não vou poder adiantar nada sobre comissão, porque tem que fazer o fechamento. Mas a preocupação do vereador é pertinente, porque eu tenho documento em comissão que eu estou presidindo, que eu já tinha ele de outras formas, que eu fiz a pergunta, como presidente para a prefeitura, que informou não formando esse que eu já tenho. Que eles não sabem que eu tenho. Quer dizer, estão escondendo. Isso não tem a dúvida, senhor pastor. Agora, que a gente está bem seguro em algumas coisas, que se eles não informar, depois vão perguntar por que não informou, sendo que a gente já tem alguma coisa. Então,
ainda é pertinente, eu acho que nós poderíamos fazer o que o senhor está pedindo, mas eu espero que não aconteça, porque quando nós formos finalizar essa comissão, eu vou querer explicação por que não informou. Correto? Né? No que a gente já tem, porque eu fiz uma pergunta e não mandou o que eu perguntei, e eu tenho. Correto? Para a gente ver, porque eles não têm que esconder nada, né? Tem que apresentar, aqui a nossa obrigação fiscalizar e legislar, eles têm que informar da forma que a gente pergunta. Mas vamos aguardar, né, a decisão do presidente também, que isso aí possa acontecer. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Os vereadores que concordam com os requerimentos 076 e 077 permaneçam como estão. Aprovados os requerimentos 076 e 077/2016. Segue para as providências cabíveis. Primeira e única discussão e votação ao projeto de lei 92/2015, vereador do Benito Laporte, que dá denominação à Rua 13 do bairro São Jorge, de Rua José Santiago Enfermeiro. Projeto de lei 092 de 2015, dá denominação à Rua 13 do bairro São Jorge, de Rua José Santiago Enfermeiro. O povo do município de Conselheiro Lafaiete, por seus representantes, decretou, artigo 1º, fica denominada a Rua José Santiago Enfermeiro de Rua 13, no bairro São Jorge. Segundo, o Executivo providenciará a colocação de placas indicativas, bem como a devida comunicação às concessionárias responsáveis pelo fornecimento de serviço de água, luz, do serviço de coleta de lixo e a do transporte coletivo urbano dessa cidade, além de empresas de telefonia e empresas de correios e telégrafos. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Vereador Benito Nicolau Laporte. Em primeira e única discussão e votação, projeto de lei 092 de 2015. Em discussão. Com a palavra, vereador Benito Laporte. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Essa homenagem que nós estamos fazendo, denominando nome de rua ao senhor José Santiago, ela é uma homenagem muito importante, porque o senhor José Santiago, ele foi funcionário muitos anos, aposentou pela CSN, trabalhou lá, trabalhou como enfermeiro, depois ele trabalhou aqui em vários hospitais, trabalhou como, o senhor deve ter lembrado disso, senhor presidente, ele trabalhou como auxiliar de legista lá no Serviço de Medicina Legal da delegacia lá, e realmente trabalhou como porteiro do Clube Santa Cecília. Então ele merece essa homenagem, e eu tenho certeza que meus pares nós vamos ter uma votação unânime em cima do nome dele. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo que discutir, em votação, os vereadores concordam com o projeto de lei 092 de 2015, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 092 de 2015, segue para as providências cabíveis. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ordem do dia da próxima sessão e, posteriormente, faça a chamada dos senhores vereadores. Ordem do dia para a sessão de quinta-feira, 30 de março. Moção 4/2016, moção de aplauso do senhor José Francisco Fonseca de Bar, pelos relevantes serviços prestados na área comercial ao longo de 20 anos, que trabalha em sua barraca de cachorro-quente da Praça Barão de Queluz, neste município. Vereador João Paulo. Primeira e única discussão. Requerimento 53 de 2016 requer que seja encaminhado expediente à Prefeitura Municipal para que se informe como será a fiscalização do município, quantos funcionários serão disponibilizados e qual a formação dada aos mesmos. Eles poderão aplicar penalidades previstas na lei. Vereador Sandro José. Requerimento 54 de 2016 requer que seja encaminhado expediente à Prefeitura Municipal para que informe nome, cargo, data de admissão e critérios para a contratação de todos os contratados pelo município de junho de 2015 até a presente data. Vereador Sandro José. Requerimento 068/2016 requer que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito municipal solicitando do mesmo informações sobre as providências que estão sendo tomadas para evitar os constantes alagamentos da passagem subterrânea que dá acesso à rua Marechal Floriano, centro, impedindo que a passagem de pedestres que necessitam transitar naquele local. Vereador Pedro Loureiro. Requerimento 069/2016 requer que seja encaminhado expediente ao secretário de Obras e Meio Ambiente solicitando informações acerca da obtenção do direito de uso dos postos artesianos construídos na localidade de Mato Dentro, São Vicente,
Caso não tenha sido obtida tal documentação, solicitar a justificativa para que o funcionamento dos postos artesianos, com fornecimento de água deles provenientes, requer ainda que seja solicitado cópia do teste de vazão, do relatório final e do último relatório de medição da obra. Vereador Pedro Américo. Requerimento 70/2016 requer que seja encaminhado expediente à mesa diretora desta Câmara para que se apresente o projeto de lei fixando o subsídio de vereadores do município de Conselheiro Lafayette para a legislatura de 2017-2020, com redução de 50% do valor recebido atualmente, como também do prefeito, vice-prefeito, secretários, no mandato 2017-2020, com redução de 50% do valor recebido atualmente e o qual segue anteprojeto anexo, uma vez que estamos diante de uma crise econômica e a necessidade de se adequar à nova visão política, em que o político não deve ser profissão e sim um encargo. Encargo passageiro de quem comprometeu a servir ao próximo e representar a vontade popular. Vereador José Ricardo Sírio. Requerimento 71/2016 requer que seja encaminhado expediente à mesa diretora desta Casa para que se apresente projeto de resolução alterando a resolução 5 de 18 de dezembro de 2005 para incluir, dentre os deveres do vereador, cumprir jornada semanal de 20 horas, estando sujeita a ponto biométrico, a fim de que a comunidade possa ter maior acesso aos vereadores e que estes disponibilizem boa parte do seu tempo aos trabalhos legislativos, conforme anteprojeto anexo. Vereador José Ricardo. Requerimento 74 requer que seja convocado o diretor do Departamento de Meio Ambiente, Marco Antônio, diretor de Planejamento, Luiz Carlos Cerqueira, diretora de Planejamento, Flávia Teixeira do Carmo, para prestar esclarecimento acerca dos procedimentos de regularização fundiária da Lei Complementar 89, de 21 de dezembro de 2015. Vereador João Paulo. Requerimento 78/2016 requer que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal solicitando do mesmo informações sobre a distribuição de fraldas geriátricas para pessoas comprovadamente necessitadas, quantas fraldas geriátricas foram compradas, quantas foram distribuídas no ano de 2015 e a qual custo, quantas fraldas geriátricas foram compradas e quantas foram distribuídas no ano de 2016 e a qual custo, qual a verba disponibilizada para a compra dessas fraldas nos 2 anos indicados acima, se houve ou há algum problema na compra e distribuição, especificá-lo assim como o que está sendo feito para resolvê-los. Vereador Pedro Loureiro. Requerimento 79/2016 requer que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal conforme o ofício 322/2015 em anexo da assessoria do governo de 21 de agosto de 2015, pedindo o seguinte esclarecimento: qual a conclusão do corpo jurídico do município em relação ao requerimento 136/2015, vereador Carlos Magno, projeto de lei 91/2015, da denominação Rua 2 do bairro São Jorge, de Rua Sônia Franco Dutra, vereador João Paulo. Projeto de lei 93/2015, da denominação a Rua 1 do bairro São Jorge, de Rua Olímpio Leles Vieira, vereador Pedro Américo. Também acho, mas estava aqui para não embalo. É muito. Vereador presidente Pedro Antônio Mendes Loureiro. Presente. Vereador Antônio Severino. Presente. Vereador Benito Nicolau Laporte. Presente. Vereador Carlos Marcos Rodrigues. Presente. Vereador Divino Pereira. Presente. Vereador Gildo Dutra Pinto. Vereador João Paulo Rezende. Justificado. Justificado, não foi? P. Vereador José Boaventura Celestino. Presente. Vereador José Ricardo Sírio. Presente. Vereador Pedro Américo de Almeida. Vereador Santo José dos Santos, presente. Vereador Tassiano Delfranco Martins. Presente. Vereador Rocha Fernando Bandeira. Presente. Encerrada essa sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima quinta-feira, dia 31 de março, às 19h30.